Você já se perguntou, se tudo precisa de um Criador, então quem criou Deus? Essa questão tem intrigado filósofos, cientistas e teólogos por séculos. Afinal, vivemos em um mundo onde tudo tem um começo. O sol nasceu hoje de manhã, as árvores cresceram a partir de sementes, até mesmo o universo teve um início. Mas e Deus? Será que ele também foi criado? Se essa dúvida já passou pela sua mente, você não está sozinho. Essa é uma das perguntas mais profundas da existência humana. E a resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga Deus e a realidade ao seu redor. Hoje, vamos mergulhar nessa questão usando a lógica, a ciência e, acima de tudo, a Bíblia. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a resposta está diante de nós há milhares de anos. E no final deste vídeo, você não só entenderá por que Deus não pode ter sido criado, mas também descobrirá uma verdade que pode transformar sua fé. Mas antes, precisamos entender por que essa pergunta carrega um erro fundamental. E a resposta pode te surpreender. Desde pequenos, somos ensinados que tudo ao nosso redor tem um começo. O tempo segue uma linha reta. Há um passado, um presente e um futuro. Se olharmos para a história da humanidade, vemos civilizações nascendo e desaparecendo. Se olharmos para a ciência, encontramos evidências de que o próprio universo teve um início em um evento conhecido como o Big Bang. Tudo o que conhecemos tem uma origem. Mas e Deus? Se tudo tem um começo, então não seria lógico perguntar: quem criou Deus? Afinal, se ele existe, alguém ou algo deveria tê-lo criado, certo? Esse pensamento faz sentido à primeira vista, mas há um detalhe que muda tudo. Deus não é como as coisas criadas. Imagine um pintor e sua pintura. A obra de arte tem um início. Começa com uma tela em branco, que aos poucos se enche de formas e cores. Mas o pintor existia antes da pintura. Ele não faz parte da tela, ele a criou. Da mesma forma, Deus não faz parte do universo criado. Ele não está dentro do tempo, porque foi ele quem trouxe o tempo à existência. Mas essa ideia não é apenas uma questão filosófica. A própria Bíblia nos dá a resposta direta sobre por que Deus nunca foi criado. E quando olhamos para as Escrituras, encontramos algo extraordinário. Se queremos entender a natureza de Deus, precisamos ir direto à fonte, a Bíblia. E nela, encontramos uma resposta clara e poderosa sobre por que Deus nunca foi criado e sempre existiu. No Salmo 92 está escrito: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Perceba que o salmista não diz que Deus teve um começo. Ele afirma que Deus sempre foi e sempre será, existindo desde a eternidade passada até a eternidade futura. Isso significa que Deus nunca surgiu. Ele simplesmente é. Essa ideia é confirmada em Apocalipse 1:8, onde o próprio Deus declara: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que essa passagem nos ensina? Que Deus não apenas esteve presente no passado, mas ele é atemporal. Deus existe independentemente do tempo, pois foi ele quem o criou. Aqui está o ponto crucial. Tudo o que começa a existir precisa de uma causa, mas Deus não começou a existir. Se ele tivesse um início, então ele não seria Deus, mas sim parte da criação. Isso pode parecer difícil de entender à primeira vista, porque estamos acostumados a pensar dentro dos limites do tempo. Mas e se eu te dissesse que a própria pergunta "quem criou Deus?" contém um erro fundamental? Agora que entendemos que Deus sempre existiu, surge uma questão essencial, porque a pergunta "quem criou Deus?" está errada desde o início. Para responder, precisamos entender que essa pergunta assume uma premissa falsa, a ideia de que Deus é parte do mundo criado.
Mas Deus não faz parte da criação, Ele é o Criador. Perguntar quem criou Deus é como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. A pergunta não faz sentido, porque o Polo Norte já é o ponto mais ao norte. Da mesma forma, Deus já é o começo de tudo. Ele não pode ser criado porque não há nada antes dele. Para facilitar, pense na seguinte analogia: um autor e seu livro. Imagine que você está lendo um romance e dentro dessa história há personagens vivendo em um mundo com suas próprias regras. Para eles, a realidade se resume àquelas páginas. Mas o autor da história existe fora do livro. Ele não faz parte da narrativa. Foi ele quem criou a narrativa. Com Deus acontece o mesmo. Ele criou o tempo, o espaço e a matéria. Isso significa que ele não é limitado pelo tempo. Enquanto nós existimos dentro da linha do tempo, Deus está acima dela. Mas e quanto à ciência? O que a física moderna diz sobre o começo do universo? Será que a ciência confirma a eternidade de Deus? No próximo capítulo, vamos explorar como a lógica e a cosmologia moderna apontam para um Criador eterno. A ciência moderna oferece uma perspectiva fascinante sobre a origem do universo, e ela pode nos ajudar a entender melhor por que Deus sempre existiu e o universo não. O conceito de que o universo teve um começo é uma ideia amplamente aceita pela ciência hoje. A teoria do Big Bang, por exemplo, sugere que o universo surgiu a partir de um ponto de singularidade, um momento em que todo o espaço, tempo e matéria estavam comprimidos em um único ponto infinitamente pequeno e denso. De repente, esse ponto se expandiu, criando o universo como o conhecemos. O que isso implica? Que o universo teve um início, mas a verdadeira questão é o que existia antes do Big Bang? Ou, ainda mais intrigante, o que causou o Big Bang? A ciência pode explicar o processo de expansão, mas não consegue responder a essas perguntas sobre a origem última, e é exatamente aqui que entra a necessidade de um Criador eterno. Pense da seguinte maneira: tudo o que começa a existir deve ter uma causa. O universo não pode ter surgido do nada. Se o universo teve um começo, então algo ou alguém que não tenha começo deve ter causado esse início. Esse algo ou alguém precisa ser eterno e fora do tempo, e a Bíblia já nos revela quem é essa causa: Deus. Além disso, a filosofia também nos ajuda a entender. Filósofos como Aristóteles e Tomás de Aquino falaram sobre a ideia do primeiro motor imóvel, algo que não foi causado por nada, mas que iniciou o movimento de todas as coisas. Deus, como o primeiro motor imóvel, não pode ser criado porque ele é a causa primária de tudo. Se a ciência e a filosofia apontam para um Criador eterno e não causado, a Bíblia já nos forneceu a resposta há milhares de anos. E agora, ao compreendermos essa verdade, vemos que Deus não só não foi criado, como ele é a razão de tudo que existe. Agora que exploramos as Escrituras, a filosofia e até mesmo a ciência, podemos afirmar com confiança: Deus não foi criado, porque ele sempre existiu. Ele é eterno, sem começo e sem fim, o Criador do tempo e do espaço. E essa verdade não é apenas uma questão teológica ou filosófica, ela tem implicações profundas para a nossa vida. Se Deus é eterno e criou tudo, isso significa que ele está acima de tudo. Ele é o fundamento de toda a realidade e a razão pela qual o universo existe. Ele não é uma parte do cosmos, mas o Criador do cosmos. Tudo o que vemos, sentimos e experimentamos depende dele. Isso nos leva a uma reflexão fundamental. Qual é o nosso propósito diante desse Deus eterno e Criador? Essa compreensão muda a forma como vemos o mundo e a nossa própria vida. Deus não é apenas uma força distante ou uma ideia abstrata. Ele é aquele que criou a nossa existência, que sustenta cada momento e que tem um plano para cada um de nós.
E Ele nos convida a conhecê-lo, a vivermos em sua presença e a entender o nosso lugar em sua criação. Por isso, ao refletir sobre tudo isso, pergunte-se: o que a eternidade de Deus significa para a minha fé? Como posso viver de acordo com a verdade de que Ele não tem começo nem fim? Se esse entendimento tocou o seu coração, comente Amém abaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa saber disso. Não se esqueça de seguir para mais reflexões profundas como essa.